Existem lugares que parecem perfeitamente comuns até você passar tempo demais neles. Pode ser uma clareira na floresta, uma curva suave de um rio, ou talvez um jardim esquecido no final de um campo. Você está lá, tranquilo, e de repente algo muda. O ar fica mais denso, mais pesado. É como se o mundo ao seu redor começasse a respirar mais devagar, num ritmo próprio. É nesse momento que você percebe que não está mais num lugar comum. Pense nisso. Em 1917, em Yorkshire, Inglaterra, duas meninas, Elsie Wright e Frances Griffiths, tiraram uma série de fotografias perto da casa delas. As imagens mostravam pequenas figuras aladas, parecidas com fadas, dançando entre as flores e ao lado delas. O mundo, claro, reagiu com ceticismo. A maioria das pessoas riu, classificando tudo como uma fraude óbvia, uma brincadeira de criança bem feita. Mas então uma figura improvável entrou na história. Sir Arthur Conan Doyle, o criador do detetive mais lógico e racional da literatura, Sherlock Holmes. Conan Doyle, que era um espiritualista devoto, ficou fascinado pelas fotos. Ele as analisou com um olhar que ninguém mais teve. E notou um detalhe crucial. As criaturinhas aladas projetavam sombras no chão. Não só isso, a luz do sol refletia nelas exatamente da mesma maneira que refletia nas folhas das plantas e nas pétalas das flores. Para ele, isso era uma prova irrefutável. Não poderiam ser simples recortes de papel colados na cena, porque a interação com a luz era complexa e natural demais. Ele defendeu a autenticidade das fotos com fervor, publicando artigos e até um livro sobre o assunto, convencido de que eram a prova da existência de seres elementais. A história deu uma reviravolta décadas depois. Já idosas, nos anos 80, as primas finalmente confessaram. Elas admitiram que sim, tinham encenado algumas das fotos. Usaram recortes de um livro infantil popular da época, presos com alfinetes de chapéu. O caso parecia encerrado, uma fraude confirmada. Mas a confissão delas veio com uma ressalva enigmática. Elas insistiram até o fim de suas vidas que, embora 4 das 5 fotos famosas fossem montagens, uma delas, a quinta, era completamente real. Elas afirmaram ter visto fadas de verdade naquele dia e que a foto genuína foi apenas uma das muitas experiências que tiveram. A fraude, segundo elas, foi uma tentativa de provar o que sabiam ser verdade. Essa ambiguidade deixa uma porta aberta. Será que a brincadeira de criança escondia uma verdade inconveniente? Será que, no meio da farsa, elas acidentalmente capturaram algo inexplicável? Avançamos no tempo. Em 2009, quase um século depois, uma equipe de cientistas da Universidade de Sheffield decidiu investigar os mesmos bosques de Cottingley, onde as fotos foram tiradas. Mas em vez de câmeras fotográficas, eles usaram tecnologia moderna. Câmeras térmicas de alta sensibilidade. O que eles registraram foi desconcertante. As gravações mostraram pequenas formas de calor, com cerca de 15 centímetros de altura, que se moviam de forma autônoma e inteligente. Elas pareciam dançar e voar entre as árvores, mas não possuíam massa física que pudesse ser medida pelos equipamentos. Os cientistas não sabiam como classificar o fenômeno. No relatório final, que foi discretamente arquivado, eles usaram um termo técnico e vago: anomalia lumínica biológica. Em outras palavras, uma luz viva e anômala. O que poderiam ser essas luzes? Naturalistas e biólogos têm um nome para um fenômeno relacionado: biofótons. São partículas de luz, fótons, que são emitidas por todos os organismos vivos, incluindo plantas e animais. É uma forma de comunicação celular, uma aura de luz extremamente fraca que nos rodeia. Mas a intensidade de energia registrada pelas câmeras em Cottingley era muito superior à que qualquer inseto conhecido, como um vagalume, poderia produzir. Era algo que emitia uma quantidade significativa de energia luminosa e térmica, mas que não deixava qualquer rastro físico. Era como um fantasma quente e brilhante. E as anomalias nesses bosques não param por aí. Observadores atentos notaram que algumas árvores antigas do local têm seus galhos crescendo em um padrão de espiral perfeita,
seguindo a sequência de Fibonacci, a proporção áurea encontrada em toda a natureza. É um padrão matematicamente preciso, quase como se a natureza estivesse expressando uma ordem oculta. E tem mais. Durante a noite, quando o vento sopra por entre as árvores, alguns visitantes relatam ouvir sons que não são apenas o farfalhar das folhas. São notas harmônicas, quase musicais, como se o vento estivesse passando por tubos invisíveis, criando uma melodia etérea. As antigas tradições celtas que floresceram nessas terras há milhares de anos tinham um nome para lugares como este. Eles os chamavam de círculos de brilho ou portais finos. Acreditava-se que eram pontos na paisagem onde o véu entre o nosso mundo, o mundo natural e o mundo espiritual se tornava extremamente tênue. Nesses locais, os dois mundos se sobrepunham, criando um jardim dentro do jardim, um espaço onde o mágico e o real podiam coexistir. Hoje, a ciência moderna tende a chamar tudo isso de coincidência. As luzes, insetos desconhecidos ou falhas no equipamento. A música do vento, um fenômeno acústico peculiar. As árvores em espiral, apenas uma curiosidade botânica. Mas coincidência é muitas vezes apenas a palavra que usamos quando a explicação completa ainda não foi encontrada. É um marcador de lugar para um mistério que ainda não resolvemos. E os relatos pessoais continuam. Ao longo das décadas, pessoas que visitam os bosques de Cottingley afirmam ter experiências estranhas. Alguns dizem ter ouvido risadas finas e agudas, quase como sinos misturadas ao som das folhas. Outros sentiram o toque frio e súbito de algo pequeno e leve, pousando em sua pele, apenas para não encontrar nada quando olham. Seriam fadas, espíritos da natureza, ou talvez explicações mais físicas como campos eletromagnéticos anômalos que afetam nossa percepção? No final, o nome que damos a essas coisas pouco importa. Talvez não sejam seres independentes, mas sim fragmentos da consciência da própria Terra. Luzes que dançam porque o planeta, em sua imensa e complexa existência, também sonha. E se essas aparições, essas luzes e sons, forem, na verdade, memórias vivas da própria natureza? Ecos luminosos de tudo o que já floresceu e viveu naquele solo. Seres que aparecem não para nos enganar ou assustar, mas para nos lembrar de algo fundamental, que a vida brilha, mesmo nas formas mais invisíveis e inesperadas, que o universo é muito mais mágico do que nossa ciência atual consegue catalogar. Dizem os moradores de Yorkshire que o jardim de Cottingley ainda existe e ainda guarda seus segredos. E eles compartilham um aviso, uma regra transmitida através de gerações. Quem entra lá à noite deve sair sem olhar para trás, porque, segundo a lenda, se você olhar para trás, o tempo se dobra sobre si mesmo e o caminho de volta nunca mais será o mesmo. Você pode ficar preso para sempre, entre um piscar de olhos e a eternidade. Bem-vindo ao nosso canal, um lugar onde o mistério não é algo a ser temido, mas sim desvendado. Aqui a curiosidade é o nosso combustível, e o universo é a fronteira final. Se você gostou de mergulhar neste enigma conosco, deixe o seu like para nos ajudar a continuar. E o mais importante, inscreva-se e ative o sininho, porque a cada vídeo nós adicionamos mais uma peça a este incrível quebra-cabeça, que chamamos de realidade. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.